Eu sobrevivi à maldição do tabuleiro Ouija, mas nunca mais fui o mesmo. Se você está ouvindo minha voz agora, ajude a manter este testemunho vivo. Curta este vídeo e se inscreva no canal, porque talvez essa seja a única forma de garantir que o que aconteceu comigo não se repita com você. Naquela noite, eu não procurei a escuridão, mas aceitei provocá-la. Éramos 4 amigos reunidos em uma casa antiga, isolada, o tipo de lugar onde o vento parece atravessar as frestas, trazendo segredos que ninguém pediu. Sobre a mesa, iluminada apenas por velas baratas, estava o tabuleiro Ouija, que um deles havia trazido de viagem como se fosse apenas uma curiosidade. Para mim, era uma peça de madeira com letras e números gravados, nada além de um brinquedo. Mas para os outros era um desafio. A promessa de falar com mortos, de abrir uma porta proibida. Eu tinha 24 anos, cabelos castanhos bagunçados, pele clara e cansada, olhos que já naquela época carregavam mais descrença do que coragem. Eu não acreditava em espíritos, mas acreditava em silêncios. E aquele silêncio, quando todos se sentaram, era diferente. O ar parecia pesado demais para uma sala tão pequena. O cheiro de vela misturado a mofo impregnava o nariz como poeira que não se via, e a cada segundo o ponteiro triangular no centro do tabuleiro parecia nos encarar de volta. Rimos no começo, claro. Rimos para disfarçar o medo que ninguém admitia. Colocamos as pontas dos dedos sobre o ponteiro e alguém perguntou: "Tem alguém aqui conosco?" Nada aconteceu. Só o estalo da madeira da casa e a chama das velas tremendo. Repetimos a pergunta e foi aí que senti pela primeira vez. Não foi movimento, não foi som. Foi frio. Um arrepio subiu da base da minha coluna até a nuca, gelando meu corpo como se tivesse caído em um lago congelado. O ponteiro se moveu devagar, como arrastado contra a mesa, e todos riram nervosos, jurando que alguém estava empurrando. Mas eu olhei nos olhos deles e vi que nenhum de nós queria aquilo. Era como se a própria sala tivesse respirado. E ali, no primeiro deslizar do ponteiro, percebi que não estávamos sozinhos. Sempre disseram que o Ouija nasceu como passatempo espiritualista, uma ponte inofensiva entre vivos e mortos. Mas toda ponte tem um pedágio que ninguém conta. Os mais velhos da minha família juravam que tabuleiro não é brinquedo, é porta, e porta aberta não escolhe quem entra. O amigo que trouxe o nosso tinha comprado numa loja de antiguidades durante uma viagem. A madeira era lisa demais nas bordas, gasta por dedos que já não existiam, e o verso tinha riscos paralelos, como quem tentou apagar algo sem conseguir. Dentro da caixa, um papel amarelado. Não jogue sozinho. Não tire os dedos. Sempre se despeça. Rimos das regras como quem ri de superstição, mas eu as decorei sem querer, talvez porque a casa parecia lembrar. A chama das velas tremia em ondas, embora não houvesse vento. E a cada inspiração eu senti o ar mais denso, frio o bastante para que nossas respirações saíssem em vapor. Alguém contou a história de uma moça que perguntou a data da própria morte e enlouqueceu esperando o dia. Outro disse que o tabuleiro às vezes mente, que se passa por gente que amamos para nos manter presos, que o adeus é a única tranca possível. E então começamos. 4 dedos de cada um tocando o ponteiro triangular, os olhos tentando fingir coragem. "Tem alguém aqui conosco?" perguntou a voz mais firme. Silêncio. E o estalo da madeira, outra vez. Repetimos a pergunta e desta vez o ponteiro deslizou. Primeiro 1 centímetro, depois outro, como se lutasse contra essa mesa, e parou no sim. Ninguém admitiu empurrar. Eu testei afastando minha pressão, quase sem tocar, e senti nítido um puxão que não vinha de nós. A sala ficou menor. "Quem é você?" insistimos. O ponteiro passeou pelo alfabeto devagar, como se quisesse que cada letra pesasse. A, Q, U, I. Aqui. A palavra caiu dentro de mim como pedra em poço. A vela à esquerda estalou, derramando cera que se espalhou feito lágrima, e o barulho metálico do relógio de parede parou, travado no mesmo segundo. Meu ceticismo cedeu um passo sem pedir licença. "O que você quer?" perguntei, e me arrependi assim que ouvi minha voz. O ponteiro mexeu de novo, mais rápido, circulando o sim e voltando as letras feito dedo ansioso. B, R, I, N, C, A, R. Brincar. Era pior do que pedir ajuda. Era familiaridade. O frio aumentou como se abríssemos a janela sem tocar nela. Eu lembrava do papel. "Não solte os dedos. Sempre se despeça." "Vamos encerrar?" sugeri, e ninguém respondeu. Estávamos presos na curiosidade que amarra, na dúvida que pede só mais uma pergunta. Naquele instante, tive a impressão de que a mesa respirava. Uma expansão quase imperceptível, um fôlego de madeira.
E percebi que não era sobre acreditar ou não. A partir dali, acreditar não faria diferença. O que começou lento logo se tornou vertigem. O ponteiro, antes pesado como chumbo, agora se movia sozinho, rápido demais para nossas mãos acompanharem sem tropeçar. A cada pergunta, as respostas surgiam quase sem pausa, como se a entidade já esperasse pelas palavras antes de formarmos a frase. O tabuleiro não parecia mais de madeira, mas de carne pulsante, vibrando sob nossos dedos. Perguntamos seu nome e ele se negava a formar algo claro, girando em círculos, voltando ao aqui repetidas vezes. Perguntamos de onde vinha e ele se espalhou em letras sem sentido, correndo como se risse de nós. Mas quando um de nós perguntou, o que você é? A resposta foi firme, direta, implacável. SOMBRA. A vela mais próxima apagou sozinha, sugada para dentro da escuridão, e por um instante a sala se fechou em breu absoluto. O frio que já nos envolvia se transformou em gelo, e eu juro que senti dedos invisíveis roçarem meu pescoço, como quem testa a fragilidade de uma presa. Os outros riram nervosos, tentando fingir que era imaginação, mas eu não conseguia rir. O relógio que havia parado minutos antes voltou a andar. Os ponteiros acelerando sem som, girando como loucos até quebrar o vidro. O barulho ecoou dentro da casa como um tiro abafado, e cada um de nós prendeu a respiração ao mesmo tempo. O silêncio que veio depois foi quebrado por outro som. 3 batidas secas vindas da parede, rítmicas como se alguém batesse com as próprias mãos do outro lado. É alguém brincando, disse um deles, mas seus olhos não acreditavam na boca. Eu quis soltar os dedos e encerrar ali, mas lembrei da regra escrita no papel. Nunca solte até se despedir. E quando tentei propor o fim, o ponteiro se moveu sozinho, rápido, furioso, formando uma palavra que gelou meu estômago. Não. Foi nesse instante que senti o peso verdadeiro da sala. Não era apenas frio, não era apenas medo. Era a sensação de que estávamos sendo cercados, de que cada sombra nas paredes já não pertencia às velas, mas a algo que respirava conosco. E no meio desse sufoco, uma risada baixa surgiu, mas não de nenhum dos meus amigos. Uma risada rouca, que parecia vir do próprio tabuleiro, vibrando dentro da madeira como corda de violino mal afinada. Eu encarei o ponteiro tremendo sob meus dedos e percebi que a pergunta não era mais se havia alguém ali. A pergunta agora era: quantos? Eu já não sentia meus dedos, como se estivessem colados ao ponteiro, e o frio que percorria meu corpo vinha de dentro, como febre invertida. Um de nós, em desespero, disse em voz alta: adeus, tentando encerrar a sessão. Mas o ponteiro se moveu sozinho, furioso, atravessando o tabuleiro até o não, batendo ali como se fosse martelo. Foi nesse instante que a sala deixou de ser apenas uma sala. O ar vibrou como metal ressoando, e as sombras das paredes começaram a se mover mesmo sem as velas tremerem. Eu quis gritar, mas o som ficou preso na garganta quando o ponteiro começou a formar letras de novo, rápido demais, como se fosse escrito por mãos invisíveis. S-E-I-S. 1, 2, 3 vezes. 6. Não sabíamos o que significava. Então, para provar que não era um truque, um dos meus amigos perguntou: o que você quer de nós? O ponteiro não hesitou. Sangue. O silêncio que se seguiu foi cortado por um barulho atrás de mim. Quando olhei, uma das cadeiras que estava encostadas à parede se arrastou sozinha até o meio da sala, as pernas raspando contra o chão como unhas em vidro. Meus amigos começaram a perder a coragem. Um tirou os dedos e imediatamente o ponteiro acelerou em círculos violentos, até que a vela à frente dele explodiu em cera quente, espalhando fagulhas pelo chão. O grito dele ecoou, mas ninguém ousou mover a mão outra vez. Eu estava paralisado, tentando não soltar, tentando não olhar para os cantos da sala, onde as sombras agora pareciam mais altas que nós. Então, como se o tabuleiro tivesse consciência de mim, o ponteiro correu pelas letras e formou meu nome inteiro. Não apelido, não abreviação. O meu nome completo. Eu nunca havia dito em voz alta durante o jogo. O frio me esmagou por dentro. Eu sabia que aquilo não era apenas resposta, era chamado. Tentei com voz trêmula dizer adeus, mas antes que pudesse terminar, o ponteiro escapou dos nossos dedos, movendo-se sozinho até o não. E ali permaneceu imóvel, como se tivesse cravado raízes no tabuleiro. Foi nesse instante que entendi. Não éramos nós que o estávamos invocando. Era ele que nos estava mantendo presos. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer resposta. O ponteiro parado no não parecia vibrar como o coração pulsando, e eu sentia a vibração subir pelo meu braço como se fosse corrente elétrica. Então, sem aviso, todas as velas se apagaram ao mesmo tempo, e a sala mergulhou em escuridão absoluta.
Eu não conseguia ver os rostos dos meus amigos, mas ouvia seus sussurros quebrados, a respiração acelerada, o ranger das cadeiras como se estivessem sendo empurradas por mãos invisíveis. Algo passou atrás de mim, rápido demais para ser humano, mas pesado o suficiente para o chão vibrar sob meus pés. O frio cresceu e percebi que vinha de dentro da mesa, como se o próprio tabuleiro respirasse gelo. O ponteiro se moveu sozinho, batendo contra as letras, formando a palavra morte. Foi nesse instante que uma força me empurrou contra a mesa, meu rosto quase colidindo com a madeira, e senti garras invisíveis arranharem meu braço, deixando linhas ardentes que queimavam sob a pele. Gritei. E o som voltou multiplicado, como se a sala fosse um eco infinito. Um dos meus amigos tentou levantar, mas foi arremessado contra a parede como se tivesse sido agarrado pelo ar. Outro começou a chorar, implorando para parar, mas o tabuleiro vibrava cada vez mais, o ponteiro girando em círculos sem parar, espalhando um som agudo de madeira raspando que feria os ouvidos. Eu sabia que só havia uma chance. A regra. Sempre se despeça. Mas como, se o ponteiro se recusava a obedecer? Então, com toda a força que restava, enfiei a mão no meio da mesa e agarrei o ponteiro. No instante em que o toquei sem os outros, uma dor atravessou meu corpo como fogo líquido e vi flashes, rostos desconhecidos gritando, olhos brancos me encarando do escuro, uma multidão de vozes tentando atravessar minha boca. Mas apertei mais forte e com a garganta seca gritei, adeus! A palavra saiu como ordem, não como pedido, e foi como se o mundo se partisse ao meio. O ponteiro se quebrou na minha mão. A mesa estalou e as sombras se retraíram como se sugadas para dentro do próprio tabuleiro. O silêncio voltou, cortado apenas pelo som dos nossos soluços. Sobrevivemos. Mas no fundo eu sabia que não havíamos vencido. Havíamos apenas fechado a porta. Por enquanto. Sobreviver ao tabuleiro Ouija não foi libertação. Foi apenas o começo da maldição. Depois daquela noite, queimamos o ponteiro quebrado e escondemos o tabuleiro em um lugar que ninguém ousou revelar. Mas o fogo não apagou as marcas. As feridas em meu braço cicatrizaram por fora, mas ainda ardem em silêncio, como se algo as tocasse de dentro. Desde então, noites de silêncio absoluto são piores do que pesadelos, porque é nelas que o escuto. 3 batidas secas, sempre às 3 da manhã, ecoando nas paredes como no dia do jogo. Já mudei de casa, já viajei para longe, e mesmo assim o som me encontra, sempre no mesmo ritmo, sempre no mesmo tom de aviso. E às vezes, quando tento dormir, sinto o peso do ponteiro em minha mão, como se ainda estivesse lá, vibrando, forçando as letras contra a mesa invisível. Pior do que isso são os reflexos. Já vi meu rosto no espelho mover os lábios quando os meus estavam fechados. Já vi sombras caminhando atrás de mim quando estava sozinho. E mais de uma vez sonhei que acordava diante do tabuleiro, os dedos presos novamente, a palavra não me encarando. Sobrevivi ao ritual, mas o ritual não terminou comigo. É como se tivéssemos deixado algo passar, algo que não precisava mais do objeto para se aproximar. Muitos dizem que o Ouija é só madeira pintada, mas eu digo, madeira não ri, madeira não sabe nomes, madeira não pede sangue. E se você chegou até aqui, ouvindo minha confissão, não deixe que ela desapareça como tantos outros relatos perdidos no escuro. Curta este vídeo e inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta história, porque talvez manter essa voz viva seja a única forma de conter o que ainda me acompanha. O tabuleiro foi enterrado, mas toda noite sinto que há uma nova mesa diante de mim, invisível, esperando que eu volte a tocar. Talvez você pense que nunca jogaria com o Ouija, mas me diga, e se for ele que em silêncio estiver jogando com você?